Salve Maria e salve São José, bom dia! Não sei qual é o horário que você escolheu, mas que você esteja bem, amparado pelo Espírito Santo, te conduzindo neste momento, desse retiro, hoje, o último dia da preparação para o retiro, porque na verdade São Luís pede para que nós tenhamos 3 dias que estejam realmente relacionados a todo o processo, né? Que englobe tudo aquilo que vai ser pedido ao longo dos demais 30 dias. Então vamos com o coração cheio de alegria de estarmos aqui reunidos e invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de irmos ao Santíssimo. E hoje, nada de coincidência, né? Deus prepara justamente a quinta-feira para ser o dia que nós vamos falar sobre irmos ao Santíssimo. Conversar com Jesus. Faça esse firme propósito hoje. Vá ao Santíssimo. Vai conversar com Ele. O bom é que Jesus não marca a hora. Jesus não exige nada. Ele simplesmente está esperando. Ele fica e deseja a sua alma. Ele deseja conversar com você, saber de você, aquilo que você quiser falar, ou somente estar e no silêncio se doar e adorar o seu Senhor. Às vezes as pessoas passam na frente da igreja e não lembram de fazer ao menos o sinal da cruz, como forma de invocar a Santíssima Trindade e falar: boa tarde, meu Jesus. Eu sei que o Senhor está aí. Acompanha a minha vida, fica comigo aqui. Façam isso sempre, mas podendo entrar, podendo falar com Ele, não deixa de ir não, tá bom? Neste dia de preparação, temos um pequeno roteiro de piedade que põe uma meditação, oração e leitura, possivelmente a visita ao Santíssimo Sacramento. Tudo em espírito de recolhimento no mais profundo possível dentro das ocupações ordinárias. Para as meditações, procuramos dispor a matéria de sorte que se facilita o trabalho. Preparação à noite, na véspera, prelúdios com composição de lugares e súplicas, divisão em pontos. Aqui ele está falando sobre as meditações que ocorrerão nos próximos dias. Então, nós temos sempre um textinho que ele coloca para ser lido no dia anterior. Geralmente eu leio no dia da meditação mesmo, mas no grupo do WhatsApp, quem está no grupo sabe, ali tem sempre prelúdios. E eu vou ver se a gente já começa a colocar isso também no Instagram, porque tem muita gente que não está acompanhando pelo WhatsApp e acompanha seguindo certinho pelo Instagram, tá bom? Então tem essa preparação à noite, né, na véspera, prelúdios com composição de lugar de súplicas. Então, depois dessa preparação vem o prelúdio, que é tipo uma súplica a Deus, né? Depois, divisão em pontos, colóquios finais. Então, ele vai fazendo toda uma análise em pontos. Depois, ele faz o colóquios para a gente fazer o fechamento de uma oração e os ramalhetes, que são as entregas que nós fazemos à Virgem Santíssima. A quem parecem longas as meditações, aconselhamos que as reduza a 1 ponto apenas, ou 2, porquanto o que se escreveu destina-se somente a despertar na mente e no coração luzes e afetos, na medida em que o Divino Espírito Santo o vai proporcionando. Então vamos supor que você estaria lendo o livro, e aí você achou que tem muita leitura, né? E ficou cansativo. E aí você deixa de ler uma ou outra leitura. Eu não faço isso. Ale, bom dia. Eu não faço isso. Eu vou seguir o livro certinho. Por quê? Porque às vezes a gente faz um horário que a gente fica cansado. E aí é um problema. Porque a gente começa a dormir. Eu mesma dormia quando eu estava fazendo a live à noite. Foi muito engraçado essa vez. Eu falava, gente, que humilhação. Porque assim, a gente estava cansado, fazia o retiro, e aí
durante o tempo que eu estava ali falando, lendo, eu dormia. E óbvio, né? Faz parte, acontece. Mas o que nós precisamos nos organizar? Buscar um horário que seja mais tranquilo. Tem muita gente que fala, ai Carol, mas eu não consigo ler, eu durmo lendo, ou eu não consigo ficar te ouvindo à noite porque eu durmo. O que acontece? Procura fazer isso num ambiente que não te ofereça o encosto, né? Que te deixe sempre desperta. Principalmente se for uma mesa onde você tem um caderno para anotar aquilo que você acha mais importante, tá bom? Então, é um movimento que vale um pouco mais de esforço, porque se você fizer sempre à noite, depois de escovar os dentes, deitada na cama, naturalmente, você vai dormir. E aqui ele fala uma coisa muito importante. Se você reduz uma ou outra leitura, não tem problema, mas a gente sempre precisa entender que cada leitura foi pensada e projetada para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós coisas ou questões que a gente estava adormecida, ou que a gente nunca ouviu falar, ou que a gente discorda. Tem muita gente, eu mesma, posso dar um exemplo meu, que às vezes eu escutava e falava, mas será? Né? Eu ainda não estava preparada, por isso o retiro é tão importante. Porque ele vai te preparando, o Espírito Santo vai colocando as situações. E aí eu anotava. Uma coisa interessante é você, ao final do período, quando você fizer a confissão, muitas das coisas que você fez com a Virgem Maria, falas às vezes, né? Que eu lembro que eu era contra minha mãe. Eu falava, ai mãe, credo, que oração repetitiva, o terço, né? E eu lembro que eu pedi perdão em confissão, antes da consagração. Por quê? Porque às vezes a nossa ignorância nos faz entrar no erro da ofensa, da indiferença. E a gente não sabia, né? Eu acho que tudo tem o seu momento. O que a gente não pode é, diante dessas indagações que muitas vezes ficam afloradas, deixar isso ser exposto para pessoas que também não têm conhecimento. Traz isso para o seu íntimo. Reza, faz uma Ave Maria, pede ao Espírito Santo e à Virgem Santíssima que te conduza, que te faça compreender aquilo que você ouviu, na sua essência. E isso vai ser realizado, você vai ver, tá bom? Dentro das grandes orientações de Montfort, ou seja, dentro dos textos que estão ali relacionados para Montfort, esforçamos-nos ainda por obter uma sequência lógica na proposição de vários assuntos, desde o primeiro dia da consagração. Ou seja, desde o primeiro dia até a consagração. Amanhã vocês vão ver que sempre vai ter uma leitura de Montfort. As orações propostas encontram-se todas no fim deste volume e se podem rezar segundo a determinação recebida. A inteligência das verdades divinas e a vontade de abraçá-las é algo sobrenatural, que só a oração nos poderá alcançar firmemente. As leituras são também utilíssimas. Embora fosse mais indicado, não será todavia necessário que todos os dias se façam todas as leituras apresentadas. Leiam-se ao menos os trechos das Escrituras e as leituras marianas, quando possível. Então ele está dizendo que se a pessoa não teve tempo de ler tudo naquele dia, pelo menos leia o trecho do Evangelho, que todos os dias é proposto, e a leitura mariana. Mas eu leio tudo, porque faz toda a diferença, tá bom? Para as visitas ao Santíssimo Sacramento, seria de todo ponto recomendável que nos servíssemos das lembranças e das resoluções que formulamos durante a meditação da manhã. Então ele indica aqui que nós façamos sempre pela manhã, tá bom? Verificando-as com um novo ardor e desejo de integrar-nos no espírito de renúncia ao egoísmo, no conhecimento de nós mesmos, de Maria e de Jesus Cristo. Os exercícios do mês preparatório para a consagração bem podem servir como mês de Maria, coincidindo assim o dia da consagração com o último dia de maio. Aí ele está dando que se você quiser fazer em maio, o mês de Maria, você faz a preparação no mês de abril. E aí encerra a preparação no último dia de abril e faz a consagração no primeiro dia de maio.
Quando, todavia, são utilizados em qualquer época do ano, como agora, procure-se fazer coincidir o dia da consagração com uma festa de Nossa Senhora, 12 de outubro. As meditações da série preliminar de 12 dias se desenvolvem mais ou menos segundo o espírito da primeira semana dos exercícios de Santo Inácio. Então, ele vai pegar esses 12 dias e vai fazer um exercício preparatório, da mesma linha que Santo Inácio de Loyola desenvolve. Por essa razão, poderiam ser aproveitadas fora do mês de preparação para os dias do retiro espiritual, ou como meditações ou leituras adequadas. Seria bom lembrar, enfim, que é de toda conveniência repetir todos os anos a consagração a Maria, ao menos com as 3 semanas de preparação, para aprimorar e afervorar todo o dom à doce mãe. E aí o que acontece? Eu vou dar algumas dicas que eu acho muito importante. Quando nós nos preparamos para consagrar, todo retiro é uma batalha espiritual, mas quando nós nos preparamos nós estamos entrando numa batalha espiritual, principalmente. Então, todas as vezes que você, não sei, deve ter às vezes algumas pessoas aqui que já tentaram fazer várias vezes e não conseguiram. Todas as vezes que nós estamos nos dedicando a fazer algo para Deus, precisamos de um firme propósito. Geralmente, a consagração é feita para nos entregarmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Mas existe algo mais importante que eu gosto sempre de falar. Uma vez que você entrega a sua vida à Virgem Maria, tudo que você possui de bens materiais e espirituais passam a ser dela. Diante disso, vamos supor que você esteja com uma dificuldade em casa, com o seu esposo ou com a sua esposa. A partir do momento que você se consagra, ela passa a ser dela também, de forma indireta, mas passa a ser dela. Os seus filhos passam a ser dela. A sua casa passa a ser dela. O seu trabalho também. Todas as suas finanças são dela. Tudo que você faz passa a ser administrado e olhado por esta mãe bendita. Tudo na sua vida começa a ter um olhar mais voltado para as coisas do alto. Isso não é da noite para o dia. Fiz o ato da consagração hoje, amanhã eu estou mudado. Não é assim. Porque se fosse, seria até muito bom. Mas não é assim. Nossa Senhora tem muita paciência e ela vai retirando aos pouquinhos aquilo que ela percebe que não condiz mais. Porém, todas as vezes que você se dispuser a fazer o retiro, se dispuser a fazer naquele horário, esteja preparado para tudo dar errado, para tudo acontecer, para que aquilo não aconteça de fato, para que o retiro não seja feito, para que você não tenha tempo de ouvir. Tudo pode acontecer. Esteja preparado em oração, por isso é tão necessário ir ao Santíssimo. Faz um firme propósito com Deus. Se proponha a fazer uma penitência durante esse período. Se dedique a não comer algo que você goste muito, ou acordar um pouco mais cedo todos os dias. Doe-se nesse período a um projeto que vai além do físico, está muito mais relacionado ao espiritual. Por isso é tão importante esse firme propósito. Eu hei de fazer. Eu não vou dormir antes de concluir. Eu não vou tomar meu café antes de fazer. Eu não vou almoçar antes de realizar meu retiro. Coisas que você vai criando como metodologia para não permitir que isso avance e que você acabe se afastando do projeto. Detalhe. Carol, perdi um dia. Nossa, ontem tudo aconteceu, não consegui fazer. Acalme-se. Não tem problema. As meditações, elas são alimentos para nossa alma degustar ao longo desse período de retiro e que vai nos alimentar e fortalecer o nosso espírito para o grande dia. Quer dizer que elas vão
fazendo um combate contra mim, contra primeiro a mim e contra o encardido, que obviamente vai criar um monte de problema para que você desista. Afinal de contas, como eu disse no primeiro dia, depois que você faz, ele não tem mais poder sobre você. O manto dela te protege e você passa a ser dela de uma forma muito extraordinária. Então, proponha-se a realizar as meditações e fazê-las com o devido zelo, a devida dedicação, como se isso fosse algo muito sério, que de fato é, mas aparentemente é só a leitura de um livro, né? É só um retiro que eu me dispus a fazer, mas se não der, né? Então não é por aí. Compre um livro. Se, nossa, não gosto muito da voz da Carol, eu vou fazer lendo o livro sozinho, não tem problema nenhum. A gente no grupo, a gente sempre fala isso com muita alegria. Nós estamos aqui porque nós precisamos mais, né? Eu preciso mais, eu preciso fazer a minha consagração 4 vezes ao ano. Tem gente que só faz 1 vez por ano, mas eu preciso fazer 4, porque minha alma precisa disso, é alimento, né? E eu dedico, né, sempre a cada um de vocês que estão começando a fazer, que seja uma proteção dos anjos da guarda, que seja conduzido pelo Espírito Santo e que vocês consigam ir até o fim. Mesmo que falte um dia, vai lá, escuta de novo, faça 2 dias, 1 dia só, mas não se permita afastar desse propósito que você hoje fez, porque se existe algo que Deus permite que os seus filhos tenham para encontrar a salvação de suas almas, isso chama-se consagração a Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. O Tratado da Verdadeira Devoção nos traz a grande bússola para o céu, para Jesus Cristo, que é o nosso fim último, mas ele faz disso um caminho mais curto, como se nós tivéssemos colocado num aplicativo de tipo Waze, Google Maps e tal. Então a gente coloca e aí tem muitas vezes que a gente quer chegar no destino, mas esquece de olhar as rotas. Quando vê, entramos numa rota que estava engarrafada, com um acidente, com muitos pedágios, e aí a gente perde tempo, né? A consagração à Virgem Maria é como se fosse uma rota livre de pedágios, livre de volumes de carros, mais curta, mais rápida. Essa é a graça da consagração. Ela te faz chegar mais rápido, de forma mais segura, àquele destino que é de cada um que estamos aqui nessa terra. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. É a Ele que nós estamos nos doando. É para Ele, porém, com agora a proteção da Mãe. Nós somos aqueles filhos que estarão sempre agarradinhos na barra da saia, tá bom? Então, aproveitem esse momento com a alegria. E eu deixarei esse último dia de início, né, de preparação, com uma mensagem de São João Paulo II, que ele fez a dedicação da Basílica Nacional de Aparecida em 4 de julho de 1980. Nossa Senhora Aparecida, mulher revelada por Deus, que havereis de esmagar a cabeça da serpente na vossa conceição imaculada. Eleita desde toda a eternidade para ser a mãe do Verbo eterno, o qual, pela anunciação do anjo, foi concebido no vosso seio virginal, como Filho do homem e verdadeiro Deus. Unida mais estreitamente ao mistério da redenção do homem e do mundo, ao pé da cruz, no Calvário. Dada como mãe a todos os homens sobre o Calvário, na pessoa de João, apóstolo e evangelista. Dada como mãe a toda a igreja, desde a comunidade que se preparava para a vinda do Espírito Santo em Jerusalém, a comunidade de todos que peregrinam sobre a terra, no decorrer da história dos povos e nações, dos países e continentes, das épocas e gerações. Ó Mãe, fazei que a igreja seja para todos sacramento de salvação e sinal de unidade de todos os homens, irmãos e irmãs, de adoção do Filho, do vosso Filho e filhos do Pai do céu.
Não cesseis, ó Virgem Aparecida, pela vossa mesma presença, de manifestar nesta terra que o amor é mais forte que a morte, mais poderoso que o pecado. Não cesseis de mostrar-nos, Deus, que amou tanto o mundo a ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que nenhum de nós pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que alegria que possamos então, a partir de amanhã, nos entregar de maneira muito singela, humilde, essa doação do nosso tempo a este retiro. E aos que já são consagrados, que Deus nos fortaleça a mais um período, de batalha espiritual. E aos que não são, sejam fortes, sejam guerreiros, tenham coragem. Vocês vencerão tudo. E por amor a Deus e à Virgem Santíssima, seguiremos juntos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para mim. Que nós temos o Padre Jonas, pároco forâneo aqui de Indaiatuba, que sempre nos dá o amparo para responder previamente, com prontidão, todas as indagações, todas as dúvidas que as pessoas geralmente possuem e que eu não tenho, nem sempre a informação, mas ele sempre está à disposição. É um filho consagrado de Maria e que se doa muito para que este grupo continue forte no projeto, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos então à nossa saudação à Nossa Senhora e à Ave Maria, que sempre faremos por todos os padres, por todos os seminaristas, principalmente pela santificação do clero e as orações do Santo Padre, o Papa Leão. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, Ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.